Amigos da TV Bertioga, estamos com a Cleide Dantas, falamos aqui da Remax Vista Linda e hoje vamos falar um pouquinho sobre o modelo de negócio Remax e principalmente para você mudar de vida e ter um 2026 de sucesso. Cleide, como você chegou a descobrir o Bertioga? A minha irmã, ela morava em Sorocaba e ela estava buscando num jornalzinho emprego, que ela morava num sítio. E o meu cunhado, ele começou a pesquisar no jornal um anúncio chamando para ser, como é que fala? Caseiro na Riviera de São Lourenço. E através desse anúncio ela veio parar em Bertioga. E aí ela gostou e achou muito legal a cidade, que ela estava morando perto da praia. Ela ligou para mim, final de ano, dezembro, férias de escola. Falou, irmã, você quer vir para cá passar o final, as suas férias aqui comigo? Foi aí que eu cheguei em Bertioga. Só que quando eu cheguei em Bertioga, ela não estava mais morando. Naquela semana ela tinha se mudado para uma casa alugada e que ela tinha saído de lá da Riviera. E aí eu cheguei e vim morar com ela aqui em Bertioga, em 97. Tinha quantos anos, Cleide? Dezembro de 97 que eu cheguei, vai fazer o quê? Praticamente 29 anos. Quase 30. 97, 2007, quase 30 28 anos. 28 anos. Os seus primeiros trabalhos, até para a gente chegar aqui nesse universo da imobiliária. Olha, primeiro eu trabalhei na madeireira Jair Madeiras, que era do lado da minha casa. Na época eu fui chamada só para tirar férias de uma vendedora que estava tirando férias. O gerente conhecia meu cunhado e eu passando na frente da madeireira, ele falou, sua cunhada está por aí. Ela pode ficar 30 dias aqui só para tirar férias da vendedora? Foi aí que eu fui gostando, comecei um trabalho e acabei ficando e nem voltando mais para minha cidade. E aí que começou a sua história nas vendas, como vendedora, olha só. Fui vender primeiro madeira, né? Que aqui na época era uma tendência muito grande. Muitas construções, Existia aquele boom, muitas né? construções, muitas casas de material de construção. Aí depois eu saí desses 30 dias dessa madeireira e fui chamada para trabalhar na DeAssis como telefonista. Fiquei lá por 8 meses e aí me chamaram para ser recepcionista em uma imobiliária, aqui na Vista Linda. Foi lá que começou toda a minha trajetória, a minha jornada e me identifiquei no trabalho como corretora de imóvel. Na verdade, no mercado imobiliário, né? Mas até então não tinha caído a ficha de ser corretora. Então, em uma imobiliária eu trabalhei praticamente por 8 anos, ainda só trabalhando como na administração, fazendo gestão, locação, mas eu nunca cheguei a ser corretora. Aí, a partir de 2002 para 2003, foi que eu comecei a interessar para estudar e ser corretora. No princípio você trabalhava na imobiliária, na parte administrativa. Isso, de gestão. Isso te fez conhecer todo esse lado com profundidade. Exatamente. 8 anos, né? 8 anos. Documentos, contratos. Exatamente. Foi aí que eu comecei a identificar e a aprender também, né, de todas as tratativas, demandas de o que é uma imobiliária, e comecei a gostar realmente de todo o trabalho, e foi quando eu tive a oportunidade de começar o curso TTI, que era por correspondência na época, né? Era por correspondência, onde você mandava uma cartinha e fazia o curso, e uma vez presencial. Ô Cleide, quando você começou a vencer a corretora, né? Porque uma coisa para 20, 30 anos atrás, essa regra não vale hoje, né? Isso. Nem todos os vendedores da imobiliária, vou chamá-los assim, tá? Porque o corretor ele tem que ter esse cresce, né?
Correto. Nem todos têm, né? Isso é bem comum, né? A pessoa começa primeiro ali vendendo para ver se ela vai, Isso mesmo. se ela vai conseguir, se ela vai gostar daquele trabalho. Daquele trabalho. É assim, né? É assim mesmo. Estou falando que nesse período que você ficou tirando Cresce, você estava ali trabalhando de corretora, vamos dizer assim, né? Isso, na prática, né? intermediariamente eu já fazia algumas transações, né, de locação, trabalhei com muita locação, tanto de diária, temporada, locação de contrato fixo, e aí eu parti sempre para locação fixa e foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro, foi fazendo locação temporária e locação fixa. Então eu entrei primeiro no nicho de locação, que são as tratativas, elas são mais intensas, são mais complexas, até para fazer um corretor que entra primeiro fazendo as tratativas de uma locação, ele aprende muito mais, porque a burocracia em si te traz mais conhecimento do que a própria venda em si, que é muito rápido, né, e fácil de fazer. Então, na locação você consegue aprender mais. Tem uma pergunta no meu coração aqui. Você lembra da sua primeira venda? Foi a primeira, mas assim, a primeira venda que você ganhou uma comissãozinha assim, mais rock and roll, você fala, ai meu Deus, que legal. Olha, eu vou lembrar sim de um cliente que ele é muito especial e que ele chegou na imobiliária às 5 horas da tarde falando que ele queria comprar 5 terrenos no mesmo dia. Ele foi marcante de fato, né? E aí eu fiquei com medo, era muito tarde, eu fiquei com medo de entrar no carro dele para sair para a rua, porque você sabe que a gente está no início, a gente tem medo das pessoas que chegam, entra no carro de pessoas desconhecidas, que isso também, a gente preza a nossa segurança na época, né? É inexperiente e ele me colocou nesse carro e eu saí na Vista Linda mostrando terrenos e terrenos e terrenos. Eu voltei 8 horas da noite dentro da imobiliária e ele deixou 5 propostas. Foi realmente marcante. E ele, inclusive, é cliente até hoje, meu cliente. E essas 5 propostas eu não estava acreditando, não acreditava mesmo. Uma semana depois ele foi embora, eu não consegui mais contato, porque ele era de Santa Catarina, estava vindo para Bertioga para ser construtor, construir e vender. E aí eu perdi o contato. Eu falei, meu Deus, será que eu caí no golpe? Porque é estranho, né? Você chegar com um cliente assim, nossa, eu quero 5 terrenos e vou comprar aqui. Uma semana depois ele me liga, eu consegui o dinheiro à vista e estou indo aí fazer a escritura dos 5 terrenos. Ai, que legal. É verdade. E foi aí que eu comecei assim as tratativas das vendas e intensificando cada dia. Na Vista Linda, então, eu comecei a ficar muito conhecida. E eu acompanhei ele todas as tratativas da construção e inclusive peguei as casas deles e comecei a vender todos os imóveis que ele construiu dos terrenos. E outra, ele fez uma construção diferenciada aqui na Vista Linda, inclusive na cidade de Bertioga, onde um terreno de 300 metros só se construía uma só casa. Ele fez um projeto diferenciado, colocando dentro de um terreno de 300 metros 4 casas em série, como se fosse um condomínio. E não é que deu certo? Ele conseguiu na prefeitura até mudar uma lei complementar que ele conseguisse fazer essas construções em outros lugares da cidade. E foi aceito. Então, existe esses világios, ele construiu no Rio da Praia, construiu na Vista Linda, construiu nas chácaras e tem muitas construções dele na cidade. E começou realmente comigo. Ô Cleide, a TV Bertioga é parceira da Remax Vista Linda. A gente está sempre aqui nos treinamentos, nos eventos incríveis que acontecem. Você que está assistindo a essa entrevista, você vai dar uma virada de chave, você vai dar uma virada na vida, você vai parar de remar e ficar no mesmo lugar
Remax, ó. Daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar no modelo de negócio que é tão importante. A primeira vez que eu tive aqui com a TV Bertioga, cobrindo um treinamento, me tocou profundamente quando eu, ali, não filmando, mas olhando, né, aquelas mesas cheias, e cheias de pessoas com uma esperança profunda no coração de transformar a sua vida, né, de ter uma nova perspectiva financeira. É claro, é evidente que dinheiro não é tudo na vida, a felicidade não se mede em moeda, né? Mas você poder ter um pouquinho de conforto e dar um pouquinho de conforto para a sua família, eu acho que é um sonho de todo mundo, né? A gente está aqui na beira da Rio Santos, acho que cada pessoa que está passando ali deve ter esse sonho no coração, né? É isso, né? As pessoas, elas têm essa esperança como você tinha. Ou você acha que você nem tinha, né? Você já foi trabalhando, ou você pensava assim, pô, se eu fizer umas vendas boas, eu vou poder mudar meu padrão. Assim, o Ale, eu não tinha noção de tudo que estava ali por vir, né, na minha jornada de corretora. E hoje eu sou muito grata pela todas as minhas conquistas que eu consegui hoje dentro do meu trabalho, e depois eu vi que eu só sei hoje ser corretora de imóveis, porque é muito gratificante, sabe? Só que as pessoas acham, hoje você está e conquistou tudo isso. Você é dona de uma Remax, E acha que a nada. gente não passou pelos perrengues que todos passam, né? Então a nossa jornada, ela vem de desafios, de experiências, de várias turbulências na vida que a gente passa, mas só que uma coisa acontece, eu nunca desisti da minha profissão. E eu carrego assim até hoje para mim como uma profissão de coração, de amor. E chegou um determinado momento que eu me senti que eu tenho tanto conhecimento que hoje é gratificante eu contribuir com outras pessoas que estão chegando no mercado e assim vim com tudo e aprender todo esse conhecimento para não ter erros na frente e que você consiga minimizar todas as questões das trajetórias, dos desafios, e que hoje a gente tem muito mais facilidade para ser corretor, porque você tem uma vasta informação e que te leva a um caminho, uma direção sem muito erros, entendeu? Você chegar aqui na Remax da Vista Linda, nas escadas tem algumas mensagens. Não desista, e assim por diante. E o último degrau, que é quando você terminou de subir a escada, É verdade. é a persistência. Exatamente, é a persistência. O momento mais difícil para um corretor, ou imagino para um centroavante de um time de futebol, um atacante, é aquele período em que você não vendeu. É isso. Como que você tem que ter um mental muito forte e continuar ali no processo. É isso, né, Cleide? Isso mesmo. Olha, nos primeiros obstáculos, as pessoas tendem a desistir. Porque eu não acho isso certo, porque a desistência, ela te paralisa e também te traz muito medo. Aí a gente quer que o dinheiro entre e aconteça sem antes você passar pelo processo. Então eu acho que primeiramente que um corretor precisa saber é olhar essa profissão com o futuro e não com o presente. Porque o presente, a gente quer as coisas muito rápido e que acontecem em 3 meses, eu vou conseguir ser um corretor e conseguir fazer uma venda? Não. Se ele entra hoje para ser corretor e escolhe essa profissão para ele tem que olhar lá no futuro, de médio a longo prazo. Então, assim, não é hoje que eu entrei, eu vou trabalhar na Riviera, vou fazer a venda, eu vou sonhar
né? Em vender, porque os imóveis lá são tudo de alto padrão, e você passa aquela trajetória e nada acontece, e o que faz? Se frustra. Então, se você olha, faz um planejamento do que você quer e estiver lá na frente, só que você tem que colocar um prazo aí de 3 a 5 anos para você se desenvolver dentro dessa profissão. Não acontece de um dia para a noite, né? Como a minha jornada aí tem uns 18 anos de carreira e eu passei por muitos altos e baixos na vida e estou aqui, firme e forte. Cleide Dantas, Remax Vista Linda, falando um pouquinho da transformação que você vai ter na sua vida em 2026. Cleide, você contou um pouquinho da sua história. Você está vendo a Cleide aqui meio tímida na entrevista. Não se iluda com essa imagem, não, porque a Cleide é uma leoa mesmo no dia a dia dos negócios. É a primeira a chegar, a última a sair, pontualidade. A gente acaba filmando, acaba assistindo as palestras também, né, Cleide? Eu pego muitas dicas aqui com a Cleide. Eu queria te fazer uma pergunta. Muitas pessoas, uma parte do público talvez não compreenda o processo, o sistema de trabalho da Remax, né? Então, qual a diferença do corretor, desse profissional? Tem um painel aqui, não está aparecendo, os números do seu negócio, até tirei uma foto. Por quê? Porque o lema aqui na Remax Vista Linda e no mundo todo, que você é o dono do seu próprio negócio. Explica um pouquinho para o pessoal de casa e para o pessoal que já atua na área ou que tem a vontade, tem uma meninada chegando aí, as novas gerações, né? Inclusive muitos estão aqui em treinamento na Remax. A Remax tem corretores da Remax Vista Linda na cidade inteira, em várias imobiliárias, inclusive. Isso aqui é um QG de treinamento, né? Um case mesmo, quase uma universidade do mercado imobiliário informal aqui na cidade, tá? Cleide, qual é a diferença? O que um corretor, um profissional de vendas tem aqui na Remax? Olha, eu vou contar a minha experiência de ter uma imobiliária tradicional, e hoje uma imobiliária tradicional é uma mera imobiliária, onde a gente migra para uma mega operação. Então, é isso que eu senti, eu buscava no mercado. Eu buscava no mercado onde eu tivesse uma imobiliária, onde eu tivesse vários corretores treinados e capacitados para trazer a excelência de atendimento para o cliente, e isso me incomodava. E no momento em que eu conheci o modelo Remax, eu senti que realmente era aquilo que eu buscava no mercado para eu conseguir impulsionar o meu negócio em crescimento de longo prazo, né? Porque na verdade, quando eu cheguei, fiz a fusão da imobiliária há 15 anos no mesmo bairro e trouxe para essa um ecossistema, que é uma rede, né, mundial, todas as pessoas falavam, isso não dá certo, que você vai se quebrar, você saiu de um lugar com estrutura e com sustentabilidade, que você já estava com uma referência aqui no bairro. Já tinha um nome na cidade. E o que você vai fazer dentro de um lugar que você nem conhece? Aí eu falei assim, a gente no mercado, a gente tem que ser arrojada, tem que ter coragem, né? Ser muito corajosa e acreditar. Então, assim, eu já estou aqui há 3 anos dentro da Remax e vi a diferença do que eu cresci de 15 anos com uma imobiliária tradicional, convencional, e em 3 anos eu consegui um crescimento assim gigantesco, sabe? E eu estar paralisada dentro de uma imobiliária há 15 anos, eu não via crescimento nenhum, eu continuava parada ali, e assim, eu fazia vendas dentro da imobiliária de 14 a 16 no máximo de vendas. Hoje, dentro da Remax, a gente faz mais de 30 a 48 transações por ano. Então, isso também é crescimento.
Tipo, hoje nós temos uma equipe de 20 corretores, todos treinados por mim, que isso também é importante, né? Eles entram aqui, passam por um processo de onboard, fica 3 meses em desenvolvimento, a gente desenvolve ele, depois de 3 meses ele vai para o mercado e já começa a fazer as suas primeiras vendas. E assim, eles aprendem tudo, do início ao fim. Como é ler uma matrícula até chegar no dia do fechamento lá no cartório, e ele passa por todo esse processo com aprendizado e desenvolve no mercado, e é isso que eu quero. O meu projeto, assim, hoje na cidade de Bertioga, no prazo de 10 anos, é construir e fazer mais ou menos 1000 corretores padrão Remax na cidade. Esse é o meu projeto. E aqui na Remax, esse corretor, esse profissional, ele encontra, além do treinamento que você já especificou, ele tem toda uma estrutura também. Correto, exatamente. Para poder receber o cliente, Isso. A parte administrativa ali, um background que é muito importante. Correto, né? Isso mesmo. Ele recebe praticamente apoio, auxílio. Na verdade, a gente fala aqui que assim, um corretor que contrata os serviços da Remax Vista Linda, ele já contrata 5 auxiliares. Então, ele vai ter pessoas que vai auxiliar nele no atendimento do cliente, ele vai ter pessoas que vai auxiliar no jurídico, na operação, no processo, no financiamento. Então, ele vai ter todos esse respaldo e o suporte, 100%, entendeu? E vai continuar, se for o caso dele já ter uma pequena imobiliária vai continuar sendo dono do seu próprio negócio. Do seu próprio que negócio. Essa é a ideia aqui da Remax. Essa é a ideia, não é isso? Exatamente. São todos, não são funcionários da imobiliária, são parceiros de negócio mesmo. Por isso que a gente intensifica muito. Entrando na Remax, você praticamente é o corretor parceiro em todos os sentidos dos negócios. Então, o que eu acho importante aqui seria a divisão de comissionamento. O corretor que entra, ele já tem tipo um regulamento de comissionamento, onde já está ali certo o transparência. Quanto que ele vai ganhar, como que é cada transação, um referenciamento, uma parceria, uma venda feita com um colega, e todo mundo ganha. Então, juntos, todo mundo ganha a sua parte, a sua fatia do negócio. O que não funciona assim numa imobiliária padrão ou tradicional. Isso. Cada imóvel, vamos dizer assim, né? Cada transação, né? Ela vai ter uma nuance diferente. Então, aquele imóvel lá é do fulano, então ele vai ter um pedaço da comissão. O próprio imobiliário vai ter o seu pedaço da comissão, que pode ser maior ou menor. E isso é muito frustrante às vezes, né? Porque um corretor consegue às vezes transações interessantes, e aí na hora H, depois de meses ali cavando, pescando, na hora H, e aí? Não recebe. Não recebe. Então, esse é um dos pontos que a gente pode destacar aqui da Remax, que é a transparência. O profissional que conseguiu o imóvel, a exclusividade, também vai ser um parceiro de vendas daquele que tem o cliente. Correto. E tudo às claras ali. Todo mundo ganha. Na parceria, é o ganha-ganha. A gente fala, é o ganha-ganha. Isso mesmo. E isso potencializa o número de negócios e transações, como você colocou, né, Cleide? Isso mesmo. O corretor, ele já chega aqui, ele já tem definido praticamente quais são as tarefas. Inclusive, eles recebem até uma agenda de bloco de tempos das coisas que ele tem que fazer e só executa. Não é assim, hoje eu vou para a imobiliária, não sei o que eu vou fazer. Não, ele chega aqui, ele já recebe a agenda dele, todas as atividades e tarefas diárias que ele tem que fazer para acontecer o negócio. Então, assim, ele não está jogado, ele está sempre orientado e com direção. Falando em direção, uma grande parte dos conteúdos
que a nossa reportagem da TV Bertioga teve a oportunidade. O bom de ser jornalista é isso, a gente tem umas coisas sem pagar, assim, sabe? A gente ainda recebe para o treinamento que as pessoas pagam, a gente recebe para filmar e assiste. Não conta para a Cleide, mas a gente assiste tudo. Tem essa coisa do coworking, né? Que é um dos pontos de vista que a gente pode olhar a Remax, é um coworking de corretores. De corretores. Que vão ter uma estrutura legal, não só estrutura física. Apesar que a estrutura física, você que está remando na sua imobiliária pequena há muito tempo aí, aluguel, imposto, luz, telefone, a moça da recepção ou o moço da recepção, que é o salário mais os direitos trabalhistas. Você já parou para botar na ponta do lápis que você podia estar aqui na Remax, ser um corretor parceiro, não ter nenhum desses custos e ainda levar uma marca internacional no peito, essa credibilidade. Então, tá assistindo esse vídeo, vai dando uma repensada, porque de repente o seu negócio está aqui na Remax. Não é isso, né, Cleide? Isso mesmo. Assim, a oportunidade que você tem realmente, como eu tinha uma imobiliária, eu vou contar por mim, tá? A minha experiência, eu tinha uma imobiliária, eu tinha o meu Cresce, eu gastava lá uma despesa fixa de R$15.000, que de fato era só uma recepcionista e no máximo 2, 3 corretores, dentro de uma estrutura de 15. Hoje, pensando e conhecendo a Remax, é super interessante uma pessoa que tem uma imobiliária que tem esse custo de R$15.000 mês, vir exatamente para a rede e lá você vai ganhar muito mais e ter menos custo. Muito mais. Então, por isso que a gente fala, tem um corretor, ele entra de 40% e vai até 70% de comissionamento. Então, uma pessoa que tem uma imobiliária e quer ganhar 70% dentro da rede Remax, ele consegue. E ele vai reduzir, assim, praticamente 90% do custo dele. Consegue ganhar muito mais. Reduzir custo Com dinheiro no bolso. Ter dinheiro no bolso. Né? Um custo fixo mensal. E é que a gente sempre fica pensando, não, mas eu vou... Tem aquela vaidadezinha, né? Não, pô, eu sou dono, de ter a imobiliária. Tal. Tem isso mesmo. Mas assim, talvez isso também é importante. A gente não pode relativizar se é importante para você, mas mais importante é você ter sucesso, conseguir mais vendas e ganhar melhor. Cleide Dantas, Remax Vista Linda, estamos aqui na TV Bertioga, conhecendo um pouquinho da trajetória profissional pessoal da Cleide e falando do modelo Remax de trabalho. Cleide, queria que você destacasse o que a pessoa precisa para vir aqui e fazer parte do projeto, da equipe, do processo da Remax Vista Linda. Eu vejo e dou uma dica assim, ter a iniciativa é o primeiro passo e te deixar o ego de lado, porque realmente é uma rede que hoje a gente ouve muito na internet os coaches falando, né, que sozinho a gente não chega em lugar algum, não chega em lugar nenhum. E que quanto mais você fazer parte de comunidades e o relacionamento, o network, conhecer pessoas novas, processos novos, ter conhecimento, eu acho que isso nos impulsiona. Aquele corretor ali parado, sentado na mesa, que não tem mais jornal impresso, já imprime muitos, viu, juventude? Fica ali esperando alguém ver a placa e telefonar, ou fica ali esperando o tal do lead pela internet ali, às vezes chega 1, chega 3 por mês, né? É tão diferente quando você está aqui na Remax, mas tão diferente. Primeiro que você divide informação e conhecimento
com cases de sucesso do Brasil e do mundo inteiro. Isso mesmo, né? isso mesmo. Se divide essas informações, esse verdade. conhecimento, né? As técnicas de venda. A Cleide é uma fera em dar aulas de técnicas de vendas. Você tem muito a crescer e vir por aqui. Aí eu já falando assim, não, mas eu já sei ser corretor. Eu já conheço. Se dê uma oportunidade, né, Cleide? E venha conhecer a Remax. Né? Obrigado pela sua entrevista, obrigado por conhecer, por dividir esse conhecimento com a gente. E eu queria, para a gente fechar, que você convidasse as pessoas para vir aqui na Remax. Onde fica a Remax Vista Linda? Como a gente faz para chegar aqui e conhecer esse modelo de negócio? Olha, eu convido você que não fique com dúvida quando se falar Remax. Só dá uma passadinha aqui, fala comigo que eu conto tudo em relação ao modelo Remax, que vale a pena você vir buscar a informação na fonte correta e não pensar que o colega falou que a Remax é isso ou aquilo ou outro. Só vem buscar a informação correta e eu tenho o prazer de contar para você como funciona o modelo Remax. Transforme sua vida, suas vendas, seus objetivos e principalmente um propósito. Não é isso, Cleide? Isso mesmo.